O capítulo 12 todinho, ele relata a instituição da Páscoa, como é que foi feita a instituição da Páscoa, por que foi. Então, o capítulo 12 de Êxodo fala isso. E a partir desse versículo 24, diz assim, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Guardar o quê? A celebração da Páscoa. Foi feita a instituição da Páscoa, a celebração da Páscoa e depois a recomendação de que nós guardássemos aquilo que aconteceu ali como algo permanente na vida do povo de Deus, para que nós pudéssemos relembrar aquele momento especial que aconteceu lá, quando o povo estava retido no Egito, né? Hoje, nosso pastor Carlos Liz deu uma belíssima aula lá na Escola Bíblica Dominical sobre o significado da Páscoa, a história da Páscoa, foi muito bom. Aprendemos bastante ali com ele. Vamos ver então o que aconteceu depois da celebração da Páscoa. Uma vez dentro da terra prometida, né, da terra que o Senhor vos dará, como ele tem dito, observai este rito. Então, Deus está mandando fazer aquele rito ali, a Páscoa, a celebração da Páscoa, depois mandou guardar isso e celebrar nas futuras gerações, dentro da terra que o Senhor daria, a terra prometida. Então, eles agora estão voltando da escravidão do Egito para ocupar a terra prometida, e eles deveriam celebrar aquele evento na terra prometida, como um memorial das coisas que haviam acontecido lá no Egito, né? Verso seguinte, assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que ritual é este? Que rito é este? Que celebração é esta? Vocês vão responder da seguinte maneira: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, até aí, só para os irmãos terem a ideia de que nós celebramos a Páscoa porque temos uma tradição. Desde o momento em que ela foi instituída até os dias atuais, tornou-se para nós um memorial, algo que nós trazemos à memória para lembrar o que aconteceu lá no Egito e de como Deus, com forte mão, tirou o seu povo e o levou de volta à terra prometida. Nós hoje celebramos a ceia do Senhor, que é um memorial que nós temos no meio das nossas igrejas, como uma forma de lembrar que Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que eu quero que vocês abram aí, também, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de 1 a 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de 1 a 8. Olha, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha o que Paulo está dizendo, lá entre os coríntios havia uma degradação do comportamento moral. Havia um distanciamento dos valores e princípios do reino de Deus, e aquela igreja estava, de certo modo, comprometida. Mas olha o que vai acontecer depois dessa palavra de Paulo. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje pratica. Ou seja, a igreja estava sendo tolerante com aquela prática. E Paulo diz, é lamentável que isso aconteça no meio de vós. Veja mais o que ele vai falar, o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, vosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está sendo muito forte ali, né? Que eu em espírito me una com vocês, e que este elemento que representa uma obra satânica no meio de vós, seja de alguma maneira eliminado do meio de vós, para que isso não possa contaminar o corpo de Cristo, né?
veja só o que ele vai dizer para frente. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que o pouco de fermento leveda a massa toda? Então, vocês vão entender esse texto agora, porque que Paulo está utilizando esse texto. Ele está dizendo que um pouco de fermento, ou seja, uma única pessoa com aquele comportamento, poderia contaminar a igreja toda. Então, ele está dizendo que isso não é conveniente. Então, se tal pessoa não se arrepende disso, ele não deve comungar com a igreja, porque isso significa um ultraje àquele que dorme com a mulher do seu próprio pai, né? Então, isto é não, como é que é? Dorme, isso foi o que ele disse lá. Então, significa um incesto lá, uma relação totalmente desvirtuada dos padrões cristãos, né? A prática de alguma coisa fora dos propósitos de Deus, né? Então, veja lá o verso seguinte. Lançai fora o velho fermento. Preste atenção aqui agora. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Uma nova massa. Massa sem fermento, tira o fermento velho. Uma nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, presta atenção, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja agora, veja o que vai acontecer. Foi imolado. Por isso, celebremos a festa da Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo está colocando aquela igreja naquele contexto, com o que ela tinha de problemático, e ele está fazendo um convite àquela igreja: lance fora esse fermento velho, que está fermentando a massa erradamente, e vamos celebrar a Páscoa com um fermento novo, com um pão novo, com uma massa nova, mas tirando de nós a malícia e a maldade. E celebremos com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o que Paulo está dizendo? O Senhor Jesus é o que nosso? Aí no texto, o que ele é? Ele é identificado com o quê? O nosso Cordeiro Pascal. Então, ele diz a Bíblia, é a nossa Páscoa. Por que ele é a nossa Páscoa? Porque ele está aqui no lugar daquele Cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, na ocasião em que o povo tem a experiência da libertação, da escravidão para a jornada do Êxodo. O livro do Êxodo é a descrição da jornada, desde a libertação da escravidão do Egito até a terra prometida. O que aconteceu lá na Páscoa? Eles não tinham que matar um cordeiro? Não foi assim que o Moisés ensinou? Mate um cordeiro. E o que vocês vão fazer com o sangue do cordeiro? Vocês se lembram? O que vão fazer com o sangue do cordeiro? Passar nas portas, né? Pegar aqui na porta, passa em cima da verga lá, aqui nos umbrais da porta, marca a porta da sua casa com o sangue do cordeiro. E você vai botar esse sangue do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Para quê? Por quê? Porque quando o anjo do Senhor vier trazendo juízo sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, vocês vão ter a casa de vocês preservada do juízo de Deus, porque a casa de vocês vai estar marcada com o sangue do cordeiro. Então, aquilo que ele mandou fazer, ele chamou de sacrificar a Páscoa. Então significa sacrificar o cordeiro e pegar o sangue e colocar do lado de fora das portas, para que no juízo, ao passar do anjo do juízo, então, tendo a casa marcada com o sangue, ela seria protegida de qualquer forma de juízo, de julgamento, porque ela estaria protegida pelo sangue do cordeiro. E depois mandou comer o cordeiro assado com ervas amargas e pães sem fermento, e fazer isso apressadamente, porque aquela era a Páscoa do Senhor, era a passagem do Senhor sobre aquele momento histórico.
E esta passagem, então, significa que Deus executaria o juízo, que quebrantaria o coração do faraó e que daria autonomia e liberdade ao povo de poder sair dali e ir para a terra prometida. Então, essa era a celebração da Páscoa. E então o Senhor fala com Moisés, diga ao povo que vocês devem celebrar este momento usando este simbolismo da Páscoa aqui, fazendo isso todas as vezes na casa de vocês, para lembrar a escravidão que vocês tinham e de como Deus ouviu suas orações e de como Ele interviu na história de vocês e de como Ele libertou vocês para que vocês pudessem voltar àquela terra de onde vocês saíram por causa da fome para ir buscar abrigo lá no Egito. Não foi assim? Houve a grande fome em Canaã, então eles saíram e foram para o Egito. Quando eles foram para o Egito, eles foram e encontraram lá o José, aquele irmão mais novo que eles haviam vendido para uma caravana de ismaelitas. E então estes que o compraram, José, o venderam, ele foi para a casa de um oficial do rei, lá do Egito, e depois ele foi levado para a prisão, onde ele foi depois levado à presença do rei, foi transformado no primeiro-ministro do Egito e tornou-se então o comandante das finanças e do Ministério da Agricultura lá, do agronegócio do Egito, que foi um sucesso e que dali pôde alimentar as nações ao redor, especialmente essa que representava o povo de Deus, que foi lá buscar o alimento por causa da fome. E José estava lá, e José se deu a conhecer, e esses irmãos então foram depois acolhidos por José, e a família toda foi trazida daquele território faminto para uma terra especial, chamada terra de Gósen, lá no Egito. Eles tomaram posse daquela terra, e ali ficaram por um bom tempo. A Bíblia diz que morreu José, e subiu ao trono mais tarde um faraó que não conhecia o José, não conhecia a história, e por conta da multiplicação daquele povo, temeu e então escravizou aquele povo, que passou um tempo razoável da sua vida, servindo de maneira vassalar o Império Egípcio. E aí então, este povo, no meio desse cenário, ele ora ao Senhor. É um povo que ora, que pede ao Senhor a bênção de uma libertação daquela opressão. Inicialmente eles viveram um momento bom, resolveram o problema da fome, se instalaram numa terra produtiva, eles cresceram e foram bem-sucedidos. E hoje então eu quero falar da Páscoa. A Bíblia diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa. E eu quero explicar para vocês como é que nós podemos aplicar essa história do passado, a história vivida por Cristo lá no Calvário e na sua ressurreição, como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida hoje? De que maneira a Páscoa deve ser celebrada hoje, para que nós possamos usufruir os benefícios do que ela representa, porque ela é um conteúdo bíblico que deve ser aplicado à nossa vida e que deve nos inspirar a viver as bênçãos que esta celebração da Páscoa proporciona para cada um de nós. Está certo assim? Está até aí? Está tudo bem aí? Então vamos pensar aqui uma outra coisa importante. A Páscoa é a celebração da intervenção de Deus na história do seu povo, ouvindo ou respondendo às orações que o povo estava fazendo no meio de uma tragédia que eles estavam vivendo. Então, Páscoa é a intervenção de Deus na história do ser humano, em resposta a uma oração específica. O povo estava orando, e Deus, sensibilizado pela oração, Ele age, intervém na história lá, e traz o seu povo da escravidão para a experimentação de uma nova etapa, de uma nova oportunidade, de um novo começo. Então isso aqui já é um momento para a gente refletir. Quantas vezes no meio da nossa vida acontecem tragédias, acontecem dificuldades, acontecem opressões, acontecem situações que nós não gostaríamos de viver, situações que nós não gostaríamos de experimentar,
situações pelas quais nós somos levados a orar ao Senhor. Aqueles que naturalmente conhecem o Senhor e confiam nele, esses elevam sua voz ao Senhor, clamam ao Senhor, e o Senhor então ouve essas orações. E o Senhor organiza a vida de tal maneira que no tempo apropriado, Ele vai responder a estas orações, gerando uma realidade nova na vida daqueles que foram capazes de orar, foram capazes de crer, e foram capazes de confiar, e foram capazes de perseverar em oração, porque aquilo não aconteceu da noite para o dia. Deus reuniu uma série de eventos, para que aquele momento especial pudesse ser realizado na vida daquele povo. Então a Páscoa é a celebração da nossa percepção, que nos momentos difíceis nós temos um Deus que se revela, e este Deus, Ele é provocado pelas nossas orações, Ele é instigado pelas nossas orações, porque nossas orações sinceras vão ao trono da graça de Deus, e Deus recebe as nossas orações, e Ele as recolhe em salvas de prata, e Ele as guarda consigo, para no tempo apropriado, Ele ir mostrando a resposta, mesmo que você não entenda que Ele está respondendo, ainda na sua não percepção da obra de Deus, ela continua e ela está acontecendo. Até que dá um momento certo em que aquilo que você pediu, aquilo pelo que você intercedeu, dentro da organização que Deus faz, aquele fato se revela na sua experiência pessoal, no seu cenário pessoal, como aconteceu lá. Então Deus intervém na história, não no tempo que você quer, mas no tempo que Ele julga oportuno para as experiências que você está vivendo e vai viver. Mas as orações devem ser intensas, permanentes, regulares, para que você esteja ligado ao Senhor. A oração liga você ao Senhor, e embora você esteja no meio do problema, embora a sua oração pareça não ter resposta nenhuma, mas Deus está trabalhando com o seu coração, com o cenário à sua volta, para cumprir aquele propósito dele, no momento em que ele entende ser o momento apropriado. Por isso espera de você duas coisas: fé e perseverança. Fé no sentido de que Deus vai agir, e convicção de que Ele vai agir em resposta às suas orações. É assim que Deus trabalha conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o cenário, Deus fez muita coisa e permitiu muita coisa. Quando os irmãos do José venderam José para o Egito, para uma caravana de comerciantes de escravos, quando ele vendeu, ele estava fazendo uma coisa boa aos olhos humanos? Não, de jeito nenhum, não estava. Mas o José foi, e a Bíblia diz: a mão do Senhor estava sobre o José. Você vai ler a história do José em Gênesis, você vai ver que todo momento que ele passou uma dificuldade, mas a mão do Senhor era sobre ele, a mão do Senhor era sobre ele, a mão do Senhor era sobre ele. Então a mão do Senhor era sobre ele até que ele se tornou governador do Egito, e capaz de poder desenvolver um trabalho que pela misericórdia e pela sabedoria de Deus lhe foi revelado, e por conta desse trabalho ele podia abençoar a sua família que estava no fundo do poço, que estava perdida lá no fundo do poço. Quando a família está perdida no fundo do poço, quando a família está lá sofrendo as angústias, o que acontece? Deus usa a vida daquele que foi vendido lá atrás, usa a vida dele para trazer aquela família que tinha prejudicado a vida dele lá na frente. Mas Deus está trabalhando com a história, mesmo que os participantes da história não percebam, mas Deus está agindo na história, está agindo na história. E aquele que foi vendido agora é aquele que acolhe ali dentro da sua casa, dentro daquele lugar onde ele era o gestor. E quando ele acolhe, a Bíblia diz que os irmãos o reconheceram, ele o reconheceu, depois de uma pequena dificuldade, eles se deram a conhecer, e eles ficaram preocupados que o José ia ter uma reação, que o José ia ficar com raiva deles e ia dar o troco. Mas o José disse: não, vocês intentaram mal contra mim,
mas Deus transformou o mal em bem. Então isso significa que ao longo do processo, Deus estava trabalhando, embora os olhos humanos não compreendessem, embora os olhos humanos não percebessem. Mas Deus, que é o Senhor da história, Deus que está no controle, como a gente diz, Ele estava trabalhando no coração de toda uma cadeia produtiva até chegar ao José, para o José estar em condições de receber a família sofrida volta, tem o impacto de ver que aquele que eles prejudicaram estão prosperando e estão ajudando aquele que fez a maldade. Então essa é a celebração da Páscoa, é você entender que Deus está no controle, intervém na sua vida, mesmo que inimigos apareçam aqui ou acolá. Você não pode prender-se aos inimigos, você tem que prender-se ao Senhor, ao qual você ora, ao qual você intercede, sabendo que Ele vai trabalhar nas circunstâncias e vai trazer ao seu momento histórico uma resposta poderosa. Primeira lição da Páscoa. Segunda lição, quando eles chegam na terra prometida, o que acontece? Eles são tratados principescamente, são tratados muito bem. Mas qual que é a resposta deles? A resposta deles, mais tarde, se acomodam ao bem-estar do Egito. Eles começam a gostar do Egito, porque estão prosperando no Egito. Eles não pensam em voltar para a terra prometida. Eles pensam em ficar no Egito, porque era um lugar muito bom para eles. Só que com o passar do tempo, a situação mudou. E aqui eu digo que muitas vezes nós nos acostumamos com aquelas coisas que Deus permitiu para nos livrar de uma situação, e porque a gente prospera dentro daquela situação, sabe o que a gente faz? A gente mete os pés pelas mãos dentro da prosperidade. A gente acaba perdendo o tempo de Deus. E ao invés de voltar para o propósito de Deus, a gente se acostuma ao propósito do Egito. Porque está dando certo, porque está sendo bom, porque a gente está se dando bem, mas a gente não pode perder de vista o propósito do Senhor. Então a celebração da Páscoa é para nos alertar que por melhor que nós estejamos, por mais especiais que nós estejamos sendo, por melhor que o mundo esteja sendo ao nosso redor, se estiver fora do propósito de Deus, está errado. Por quê? Porque Deus está construindo as nossas vidas para um propósito. Se desviamos do propósito de Deus, desviamos do caminho de Deus, não importa o que nós estejamos sendo de bem-aventurados ou não, segundo o mundo, mas nós teremos problema. Porque o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. E fora dele, a Bíblia chama de pecado, do qual devemos nos arrepender. Então, não se iluda se a sua vida está muito bem. Se você está fora do propósito de Deus, isso pode ser um sinal que você precisa olhar para o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Então olhe agora a celebração da ceia. Por isso que é muito interessante na celebração da ceia. Quando Jesus celebrou a ceia com o seu colegiado apostólico, ele fez uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Ele disse: dentro de vós há um que me trai, há um que vai me trair. Aí o povo ficou: mas quem? Sou eu, né? Ele disse: não, aquele que mete comigo a mão no prato, este é o que me trai. Aquele que mete comigo a mão no prato, este é aquele que está com você, é aquele que está ao seu lado, é aquele que está caminhando com você, é aquele que está participando da sua jornada. Às vezes o coração de quem participa não é o coração segundo o coração de Deus. Por isso que diz: quem participa indignamente será culpado do sangue do Senhor. Por isso que somos chamados à dignidade. Não participar da ceia com os asmos da imundícia, da malícia, da maldade, mas participar do movimento com os asmos da sinceridade, da verdade no coração, da coisa boa na alma, da benignidade que é fruto do Espírito, e não com a maldade, e não com a ruindade, e não com a situação que aquela família lá estava vivendo na igreja de Corinto. Então a ceia é um momento para nós não nos iludirmos com o bem-estar mundano, mas temos que nos ajustar aos propósitos de Deus. A ceia nos lembra
que devemos examinarmos-nos a nós mesmos e então comermos deste pão e então bebermos deste cálice. Esse aí. Pode desligar o celular, por favor? A Páscoa é a celebração das nossas orações respondidas, da nossa perseverança, da nossa crença de que o melhor caminho para nós é o caminho do propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. O que era bom no Egito, depois virou escravidão. Tem coisa que no momento é bom para você, mas depois é escravidão. Tem coisa que é boa para você no momento, mas depois você paga um alto preço. Tem até um hino, não tem? Eis que foi pago um alto preço, né? Jesus pagou um alto preço por causa da nossa pecaminosidade humana. Faz sentido, não faz? Então pronto, veja aí agora a terceira. A Páscoa é a celebração de um Deus que usa pessoas para nos abençoar, para nos inspirar. Quando Deus chama o Moisés para subir o monte com ele, o Moisés não se achava preparado de modo nenhum para aquele trabalho gigantesco que o Senhor tinha lhe chamado a fazer. Ele disse que ele era pesado de língua, ele disse que ele não tinha 80 anos de idade, 80 anos. E o Senhor falou assim: Moisés, você é a pessoa. Ele disse assim: mas eu não me julgo competente nem capaz. Você não tem que confiar na sua competência ou na sua capacidade, você tem que confiar no meu chamado, na minha convocação, porque eu, que sou o Deus Todo-Poderoso, vou ser com você e vou realizar através de você algo que o mundo vai se espantar de ver e que vai ser testemunho para as futuras gerações. O Moisés aceita, e graças a Deus que o Moisés aceitou, porque foi a instrumentalidade de Moisés que fez com que aquilo que Deus queria realizar fosse possível de ser realizado. Ali estava um homem segundo o coração de Deus. É você na sua família, é o homem, a mulher segundo o coração de Deus, é você na sua igreja, o homem segundo o coração de Deus, que vai fazer com que o povo alcance as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Não é aquele que mete a mão no prato como traidor, mas aquele que constrói, segundo o Espírito, a edificação do corpo em amor. É esse o chamado de Deus, para você, para mim, para qualquer um de nós. Sejamos então como Moisés, que lá na montanha, sozinho com Deus, tratou das suas dificuldades, das suas impossibilidades, das suas limitações, mas desce de lá disposto a ser um instrumento de Deus para realizar a obra de Deus. Páscoa é um desafio para nós ouvirmos a voz de Deus e nos dispormos a fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que o seu reino prospere, para que o seu reino avance, para que o seu reino manifeste no mundo a sua extraordinária propositura, porque Deus tem um propósito para a criação. Por isso que a Bíblia diz: toda a criação geme e anseia por um dia de libertação. A criação geme, a criação anseia por um dia, porque a criação está subjugada por nós, que devíamos cuidar dela, porque Deus nos deu a terra para que cuidássemos dela, e ao cuidarmos dela indistintamente, contrariamente ao propósito de Deus, nós a levamos a uma condição de escravidão, e agora nós somos chamados como igreja, como corpo de Cristo, somos chamados a sermos sal da terra, luz do mundo, a apresentar a este mundo uma bênção significativa que possa gerar no coração das pessoas a expectativa da liberdade, a esperança que vem como resposta de oração. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que se quebranta, uma igreja que se põe de joelhos, uma igreja que na madrugada busca a face do Senhor, uma igreja que intercede, que fala com o Senhor e que se quebranta perante o Senhor, porque é desta maneira que o Senhor vai usando a instrumentalidade de cada pessoa para fazer a obra dele acontecer aqui, agora, ali e além e acolá. É o propósito de Deus. Então, nesse momento, a Páscoa é a celebração das pessoas que Deus usa para fazer o seu reino prosperar sobre a face da terra. Tem as pessoas que o diabo usa para fazer a obra ir para trás, mas esses devem ser
expulsos, como disse lá a passagem que nós lemos. Tem que expulsar o espírito da imundícia, o espírito da maldade. E tem que acolher o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da unidade, o Espírito da construção, o Espírito do desenvolvimento do reino da terra. Se você ora, venha o teu reino, como que o reino vai vir se o coração está contrário a ele? Como que o reino vai vir se a vida está contrária? Então a vida precisa ser ajustada à oração. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita lá no céu. Então isso significa um quebrantamento, uma colocação de vida no altar, uma convicção de que o Senhor deve ocupar o primeiro lugar e deve liderar a nossa caminhada. Em quarto lugar, a Páscoa é a celebração das memórias que podem mostrar-nos a potencialidade de reconstrução de qualquer área da nossa vida. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. No dia lá da Páscoa, o que mandaram Moisés fazer? Moisés, fale com todas as pessoas aí, que eles devem lembrar aos seus filhos o que significa este memorial, para que eles nunca se esqueçam da escravidão que eles viveram, de onde eles foram resgatados e como Deus com mão forte os levou para a terra prometida. Então essas memórias precisam ser construídas, essas memórias precisam ser avivadas, essas memórias precisam ser resgatadas. Temos um Deus que agiu na história, um Deus que em Cristo agiu na história, um Deus que na sua conversão agiu na história, um Deus que hoje age na história dessa igreja, um Deus que age na vida das pessoas, que se dispõe a abrir-se para a revelação do Altíssimo. Por isso que ele escreveu para uma igreja do Apocalipse: eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém aí de dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então o que significa? Deus estava falando para uma igreja. Muitas vezes dentro da igreja nós temos espíritos contrários, situações contrárias, comportamentos contrários, atitudes contrárias, práticas contrárias. Todos nós somos pecadores, maior ou menor, todos nós somos. E todos nós somos convidados a abrir a porta da nossa comunidade para a liderança absoluta do Espírito. Então o que nos resta fazer? Um quebrantamento pessoal, um quebrantamento espiritual, um quebrantamento de coração, para que o Senhor possa olhar o nosso coração e dentro dele não há corrupção, dentro dele não há engano, dentro dele há um vaso para honrar e glorificar o nome do Senhor. Esse é então o momento de olharmos para a ceia como uma memória a ser resgatada. Por isso que olhamos para Jesus e dizemos: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Mas ele ressuscitou, então ele é o nosso Cordeiro Pascal hoje. É a nossa celebração hoje. É a nossa experiência de vida hoje. Jesus é a nossa bênção hoje.